A aula pública de hoje discute educação de relações étnico-raciais. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Oswaldo de Oliveira Santos. Bacharel em Geografia e mestre em Ciências da Religião, Oswaldo é coordenador do Núcleo de Formação Cidadã da Universidade Metodista. Discutir questões étnico-raciais é um dos principais desafios de educadores na atualidade. Mesmo em um país plural como o Brasil, o sistema de ensino tem dificuldade em lidar com preconceitos e discriminação na escola. Para evitar conflitos, muitos educadores preferem não discutir ou se posicionar sobre racismo e intolerância. Sem debate e mediação, escolas acabam neutralizando práticas discriminatórias. Por outro lado, crescem no Brasil movimentos para fortalecer o ensino de história e de cultura afro-brasileira e indígena. Para especialistas, a implantação dessas questões no currículo escolar é fundamental para promover uma sociedade igualitária. Mas, afinal, como trabalhar racismo e preconceito na sala de aula? Como deve ser a educação das relações étnico-raciais? Para nós chegarmos no momento em que nós vivemos hoje, em que temos, por exemplo, a Lei 10.639 de 2003 e, posteriormente, a Lei 11.645, que vai instituir a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e indígena nas escolas e nos estabelecimentos escolares desde do início até a graduação. Para chegarmos nesse momento, há uma longa trajetória de luta do movimento negro no Brasil. É importante ter claro que a luta dos negros africanos e afro-brasileiros é a luta de resistência mais longa da história. Foram mais de 380 anos de resistência e de luta contra a escravidão. E esse processo é um processo que inclui momentos na nossa história que são muito emblemáticos. E eu queria destacar 3 deles. O primeiro é um momento na história que acontece em 1835, em janeiro de 1835, que é a Revolta dos Malês, ou também conhecida como Revolta dos Negros Malês, que acontece em Salvador, na Bahia, em 1835, entre os dias 24 e 25 de janeiro. Esses negros, chamados de negros malês, eram negros de origem iorubá, negros que haviam passado por um processo de islamização, ou seja, eram negros muçulmanos. E esses negros que viviam principalmente na região ali da cidade de Salvador, organizam durante meses e meses, organizam essa rebelião que tem por finalidade destituir o governo português, que estava ali no controle da cidade de Salvador, e instaurar um governo negro, né? E trazer, portanto, a liberdade dos negros escravizados ali na cidade de Salvador. A revolta dura 4 dias, ela vai encontrar um traidor, ela acaba sendo vencida pelos portugueses, né? Mas ela vai deixar uma marca muito importante na nossa história. A partir de então, para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro proíbe a comercialização de negros baianos para outras partes do Brasil, com receio de espalhar esse sentimento de revolta, esse sentimento de luta por liberdade. Um outro momento acontece no ano de 1910. Em novembro de 1910, ocorre na cidade do Rio de Janeiro a Revolta da Chibata. O que foi a Revolta da Chibata? Em pleno 1910, portanto, algumas décadas depois, né, do fim da escravidão, ainda acontece na Marinha brasileira o castigo de chibatadas em marinheiros, principalmente negros, quando eram castigados por alguma razão. E houve, em novembro de 1910, a condenação de um marinheiro
que foi condenada a 250 chibatadas. Vocês têm uma ideia do que significa isso? E aí, os marinheiros ali se revoltam contra essa ordem, se revoltam contra essa situação e exigem o fim do castigo de chibatadas. Isso, obviamente, que não vai ser atendido num primeiro momento, né? Alguns oficiais da Marinha acabam morrendo nesse processo de revolta, e um dos marinheiros que acaba liderando esse processo, João Cândido, né, liderando, é o primeiro negro a comandar uma esquadra de navios na história da humanidade, é a primeira vez que isso vai acontecer na história. Ele aponta os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso a lei que permite as chibatadas não seja revogada, então, pelo presidente da República. A lei acaba sendo revogada e os marinheiros acabam, então, ganhando, conquistando esse elemento. Obviamente que a repressão virá no processo posterior. Muitos vão ser presos, muitos vão ser mortos nesses processos. João Cândido passa a viver um processo não só de prisão, mas de humilhação, né? Humilhação pública. A moral de João Cândido vai ser também completamente destroçada nesse processo, e João Cândido, então, acaba sendo um importante símbolo nessa luta pela libertação e pela autonomia da população afro-brasileira. E há um terceiro momento importante nessa trajetória até chegarmos à educação das relações étnico-raciais, que é a marcha de Zumbi dos Palmares contra o racismo e por cidadania, que acontece em Brasília em 1995. Essa marcha vai entregar para o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, vai entregar para o Fernando Henrique uma pauta com várias reivindicações, que inclui, por exemplo, a questão da educação e da cultura afro-brasileira, para que isso seja incluído no currículo escolar. É a primeira vez que isso vai ser, de certa forma, oficializado. Esses três momentos que eu destaquei, Revolta dos Malês, Revolta da Chibata e a Marcha sobre Brasília, de 1995, são momentos emblemáticos nesse processo de luta para chegarmos até o ano de 2003, quando, pela primeira vez na nossa história, nós vamos ter uma lei que vai regulamentar e que vai trazer a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Isso vai acontecer no ano de 2003. Essa lei ela vai sofrer uma certa mudança em 2008, com um adendo, trazendo também a questão indígena para esse contexto. Então, a lei muda de número e se transforma na Lei 11.645, de 2008, que traz, então, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, né? E a lei, quando a gente olha aquela lei, naquele primeiro momento, a gente vai perceber que ela fala do quê? Ela está falando principalmente do ensino fundamental, do ensino básico. Mas, posterior a essa lei, vai sair uma sequência de outras regulamentações e resoluções e que vai mostrando para nós que essa lei também se estende para outras áreas, como, por exemplo, o ensino superior, né? Então, hoje, no ensino superior, também se tem muito claro da obrigatoriedade de se trabalhar esse tema também no ensino superior, porque é uma questão muito importante que precisa ser falada aqui, que nós vivemos num país racista. O racismo é algo extremamente presente no nosso contexto. Há uma mentalidade racista que persiste em nossa sociedade. Nós podemos dizer que, em 1888, houve a abolição da escravidão no Brasil, mas não houve a abolição de uma mentalidade escravocrata. Essa mentalidade escravocrata ela está presente nos meandros da nossa sociedade. Para qualquer lugar que nós olharmos, nós vamos perceber que há uma diferença que soma-se na nossa sociedade, a diferença de classe, a diferença também racial. A desigualdade de classe e a desigualdade racial são coisas que caminham
muito próximas, né? Há um pensador peruano, um filósofo peruano chamado Mariátegui, José Carlos Mariátegui, que vai descrever um pouco essa situação, pensando o contexto do Peru, dizendo que há essa relação entre classe e raça no Peru. E que essa invenção de uma raça inferior, ela é uma invenção que tem um propósito. O propósito é de ampliar a exploração de classe, de legitimar a exploração de classe, de aprofundar e naturalizar essa forma de exploração. E aí, quando a gente pega alguns dados, né, ao nosso redor, nós vamos perceber isso com muita clareza. Que há uma diferença, por exemplo, de gênero, né? Por exemplo, as mulheres ganham no Brasil hoje em torno de 30% menos do que um homem, certo? Então, na média, o salário, a renda de uma mulher, a renda das mulheres é inferior à renda de um homem. E quando eu pego a questão racial, eu vou perceber que isso também está presente, que a renda, né, de um negro é inferior à renda do branco. Portanto, o racismo, ele não é um desvio, um mero desvio de caráter. Ele é uma ideologia que tem por função a dominação, a exploração do homem sobre o homem. Essa é a função, esse é o objetivo do racismo. Então, quando nós pensamos hoje numa educação das relações étnico-raciais, o que nós estamos trazendo à luz? Nós estamos trazendo essa situação dessa sociedade onde a mentalidade racista perdura e desconstruindo esses processos. Até porque a população negra no Brasil, ela não se vê na sociedade, ela não se vê por aqui, porque há um processo brutal, há um processo perverso de embranquecimento, quando o negro adota para si a cultura e as expressões da sociedade e da cultura branca. Não é? Então, tudo o que é do negro, ao longo da história, foi mostrado para ele como algo negativo. Não é? Então, o cabelo do negro é o cabelo ruim, não é assim? O cabelo do negro é cabelo ruim. Certo? A cor do negro não é a cor mais legal, porque tudo que é ruim é associado também à cor negra. Então, a questão da criança negra, ao ser educada nesse processo, ela vai ter a sua autoestima jogada lá no chão o tempo todo, porque ela não tem história, ela não tem pertença, né, de onde ela veio, né, quem é essa criança. Então, ao trabalharmos a educação das relações étnico-raciais, o que a gente trabalha? A gente justamente desconstrói esses processos perversos que colocam o negro numa situação desalentadora e iníqua, não é? E perigosa, que é justamente a de ele não pertencer à sociedade. Ou seja, a única forma do negro pertencer a essa sociedade é abandonando a sua cultura, abandonando a sua história, né? E adotando e embranquecendo, adotando, portanto, a cultura e as manifestações culturais brancas. Então, ao trabalharmos a educação das relações étnico-raciais, há a intenção de valorização dessas múltiplas culturas, dessa diversidade cultural que existe em nossa sociedade, valorizando, portanto, o negro como pessoa negra, como negro, valorizando, portanto, a sua história. História essa que foi silenciada, história essa que foi negada, que não é contada nos nossos espaços escolares. Não significa, como alguns dizem, que é reforçar o racismo, ou que é o racismo ao contrário. Não é nada disso, porque racismo é uma coisa perversa. Porque racismo significa construir uma hierarquia entre os seres humanos. Racismo significa dizer que há determinados grupos humanos que são mais importantes do que outros. Isso é o racismo. A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo justamente isso, desconstruir esse fenômeno, desconstruir essa ideologia que é o racismo. Racismo esse que, como eu já disse anteriormente, tem uma função. Né? A função é de aprofundar os processos de exploração
de classe, o que é uma coisa extremamente perversa, extremamente doentia. Agora o professor Oswaldo Santos responde à pergunta do correspondente do Opera Mundi. O Parlamento Europeu decidiu que uma das prioridades do setor educacional era promover uma educação inclusiva, que abarcasse a crescente diversidade cultural. A minha pergunta é, qual a importância de repensar o currículo, dando ênfase às múltiplas culturas e como transformar mais rapidamente a atual situação? Obrigado. Nossa cultura é uma cultura que se assenta sobre um processo educacional eurocêntrico, ou seja, centrado na cultura branca, que valoriza exclusivamente a cultura branca. Não significa, portanto, desvalorizar a cultura branca, mas ter a possibilidade de valorizar as demais culturas que formam a sociedade brasileira, como, por exemplo, as diversas culturas africanas e as diversas culturas indígenas. O negro que é trazido para o Brasil é um negro que tem muito conhecimento da agricultura, conhecimento de metalurgia, conhecimento de irrigação, conhecimento de construção civil, conhecimento de criação de máquinas, né? Ou seja, esse negro ele já fazia, por exemplo, tirava o ferro, né? Transformava o ferro, o minério de ferro, o ouro, fazia uma porção de outras coisas. Então, houve no processo de escravização do negro a apropriação do seu conhecimento e da sua força de trabalho. Há muitos especialistas que afirmam que os 200 primeiros anos de história do Brasil, a tecnologia empregada no Brasil foi uma tecnologia africana. Esta é uma questão muito séria ao trabalharmos a educação das relações étnico-raciais, a valorização dessas múltiplas culturas e da verdadeira intenção que existia no processo de escravização do negro. Um elemento importante que a gente pode perceber, para finalizar, é quando a gente vê, por exemplo, a questão da mitologia. Quando nós ensinamos mitologia grega, quando nós ensinamos mitologia nórdica, ninguém estranha. Todo mundo acha isso muito natural. Aliás, acho, inclusive, que conhecer a mitologia grega é um traço de erudição. Não é assim? Conheço todos os deuses da mitologia grega, né? Ou da mitologia nórdica. Eu sei quem é o Thor, né? Então eu sei quem é o Odin. Né? Mas quando nós tratamos, por exemplo, das mitologias africanas, né? Ou especificamente da mitologia iorubá, há um processo de demonização dessa cultura. Há um processo de desqualificação desta cultura. E é justamente isto que precisa ser desconstruído para que a população afro-brasileira possa ver a sua pertença e possa perceber a riqueza da sua herança e da sua cultura. É nisso que consiste, portanto, a educação das relações étnico-raciais.